E se eu te dissesse que existe uma força que te sustenta, um abrigo invisível, mas real, que luta por você enquanto você apenas descansa? Hoje, eu quero te convidar a caminhar comigo pelo Salmo 18. Vamos ler verso por verso e descobrir juntos como essa antiga canção pode transformar o seu jeito de enfrentar as batalhas da vida. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Davi começa dizendo algo poderoso e simples: Eu te amo, Senhor. E reconhece que a força dele vem de Deus. Amar a Deus e depender dele é o começo de toda a nossa força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Davi chama Deus de rocha, fortaleza, libertador, refúgio, escudo e torre alta. Tudo isso para dizer: em Deus eu estou seguro. Deus é um abrigo firme, onde nada pode nos derrubar. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Davi sabia a quem clamar. Quando ele orava, ele confiava que Deus o salvaria, e louvava a Deus antes mesmo da vitória chegar. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. Ele descreve um momento de desespero, como se estivesse preso sem saída. Quantas vezes a vida nos surpreende com dificuldades, não é? As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Era como se Davi estivesse cercado por morte e sofrimento, mas ele sabia que ainda podia clamar. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Mesmo na dor, Davi não ficou em silêncio. Ele clamou, e Deus ouviu. Deus ouve o nosso clamor. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Quando Deus age, até a terra sente. Davi mostra a força de Deus contra aquilo que nos ameaça. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Uma imagem forte para mostrar que Deus não é indiferente. Ele luta por nós com poder. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Deus não ficou distante. Ele desceu para agir. Ele vem ao nosso encontro. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Querubins são anjos poderosos. Davi diz que Deus se move rápido como o vento para salvar. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens, cheias de água, o abrigo que o envolvia. Mesmo nas trevas, Deus reina. Nada pode esconder a presença de Deus. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. A presença de Deus é tão forte que tudo muda. Até as nuvens se desfazem diante dele. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. O trovão é usado aqui como a voz de Deus, forte, poderosa, que ninguém pode ignorar. Atirou suas flechas e dispersou meus inimigos, com seus raios os derrotou. Deus luta por nós. Ele derrota aquilo que tenta nos destruir. O fundo do mar apareceu, e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas. Davi fala do poder absoluto de Deus. Até o mar obedece ao sopro de Deus. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Quando Davi estava se afogando nos problemas, Deus estendeu a mão e o resgatou.
Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Tem lutas que a gente não consegue vencer sozinho, mas Deus vence por nós. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Mesmo no pior dia, Deus foi o apoio de Davi, e Ele também é o nosso. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Essa frase é linda, porque me quer bem. Deus nos salva por amor. Agora, para por um segundo e pensa. Quantas vezes você já precisou de uma mão estendida no pior dia da sua vida? Quantas vezes sentiu que ninguém te via, que ninguém vinha ao seu socorro? Davi viveu isso e encontrou essa mão, forte, invisível, fiel, a mão de Deus. E essa mesma mão, hoje, está estendida para você também. Se essa mensagem está tocando o seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Aqui a gente caminha junto, aprendendo da palavra de forma simples e verdadeira. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Davi reconhece que procurou viver de maneira correta diante de Deus. E Deus é justo, Ele vê nosso esforço e nos recompensa de acordo com nossa sinceridade. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Davi não era perfeito, mas procurava andar nos caminhos de Deus, sem se afastar. E é isso que Deus espera da gente: compromisso, constância. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Davi mantinha a palavra de Deus diante dos olhos. Isso é um lembrete para a gente também. Manter a Bíblia viva na nossa vida. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. Davi fala de integridade. Ele procurava viver com o coração limpo diante de Deus. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Deus vê o que fazemos quando ninguém mais vê, e Ele recompensa nossa fidelidade. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Deus responde de acordo com nosso coração. Se somos fiéis, Ele se mostra fiel. Ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Deus age com justiça. Ele é bondoso com os puros, mas resiste aos maus. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Deus honra a humildade e derruba o orgulho. Ele levanta quem reconhece sua necessidade. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Quando a vida escurece, é Deus quem acende a nossa luz. Ele transforma o que está escuro em esperança. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Com Deus, Davi se sentia invencível. Com Deus, podemos enfrentar o que parecer impossível. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito, e sua palavra é verdadeira. Quem se refugia nele, encontra proteção. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Não existe outro Deus. Só Ele é rocha firme, onde podemos confiar. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. É Deus quem nos dá força para caminhar e endireita nossos passos. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Como uma corça que corre sem tropeçar, Deus nos sustenta e nos faz firmes
até nos lugares mais altos. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Deus nos prepara para a batalha. Ele nos dá habilidade e força. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Deus nos dá vitória e nos sustenta. Ele mesmo nos levanta e nos exalta. Deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Deus tira os obstáculos do caminho e nos dá firmeza para andar. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Davi fala da vitória completa. Com Deus, ele não desistiu até vencer. Massacrei-os, e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Os inimigos foram vencidos completamente. Deus deu a Davi domínio sobre eles. Deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelaram contra mim. Foi Deus quem deu a força e entregou os inimigos nas mãos de Davi. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Com Deus, Davi fez fugir seus inimigos e venceu o ódio deles. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Os inimigos de Davi ficaram sem socorro. Clamaram, mas Deus não os ouviu, porque seu coração era perverso. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva, pisei-os como a lama das ruas. Davi fala da vitória total. Os inimigos se tornaram como pó levado pelo vento. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações. Um povo que não conheci, sujeita-se a mim. Deus elevou Davi acima de muitos povos, mesmo de nações estrangeiras. Assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim. Deus deu a Davi autoridade e respeito até de povos que ele não conhecia. Todos eles perderam a coragem, tremendo, saem das suas fortalezas. Os inimigos de Davi perderam a coragem diante da presença de Deus com ele. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Davi celebra, Deus vive, bendito seja o Senhor. Ele reconhece que Deus é o Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. É Deus quem luta por nós e nos dá vitórias. Tu me livraste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Davi foi libertado não por sua força, mas pela mão de Deus. Por isso, eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Davi promete louvar a Deus publicamente entre todas as nações. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Davi reconhece que a bondade de Deus é para ele e para todos os seus descendentes. O Salmo 18 não é apenas uma poesia antiga, é uma canção de vitória, um grito de esperança, um testemunho de que Deus luta por nós e vence. Mesmo quando os problemas parecem maiores do que a gente, mesmo quando o medo tenta nos paralisar, há um Deus que vem ao nosso encontro. Ele estende a mão, ele nos levanta, ele nos dá força e nos conduz à vitória. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal e ativa o sininho. Vamos seguir juntos nessa caminhada de fé. E já aproveita, tem outros vídeos aqui na tela te esperando. Mais palavras vivas para fortalecer o seu coração.